Olá! Hoje nós vamos começar os tutoriais do nosso canal. Uma das minhas grandes inspirações é da Jenny, da Missouri Quilt. E para mim, assim, ela é uma grande inspiração. E eu fiquei pensando qual seria o tema do meu primeiro vídeo, do meu primeiro tutorial para o canal. E vai ser justamente algo que eu aprendi com ela e uma técnica que eu adoro, a técnica do log cabin. Vocês podem olhar aqui. Esse é um trabalho de log cabin que a gente chama de log cabin curvado, que dá essa impressão de que a gente tem aqui no trabalho essas curvas. Para poder acentuar esse tipo de curva, eu coloquei aqui também um quilt em curvas, que dá a impressão que algo está reverberando a partir do centro desse trabalho. Aqui eu estou utilizando a nossa coleção Batik e junto um dos tecidos da nossa coleção floral. É uma técnica muito bacana, fácil de fazer, que eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vão facilitar mais ainda o trabalho de vocês. Isso para quem sabe e para quem ainda está só iniciando no patchwork. Nossos vídeos vão ser acompanhados de apostila, que você vai poder baixar, vai estar logo embaixo na descrição do vídeo as apostilas com toda a explicação, quantidade de material que a gente está utilizando. Aproveita, antes de baixar a sua apostila, vamos curtir o vídeo, se inscrever e também clicar no sininho para que vocês sejam uma das primeiras a receber as notificações sempre que a gente tiver um vídeo novo. Vamos começar? Essa técnica, originalmente ela começa com um quadrado. Esse daqui ele mede 6 por 6 e eu coloquei ele no vermelho porque tem uma tradição do log cabin de ser o centro ou vermelho ou um amarelo. Isso porque o log cabin, ou cabana de toras, como é traduzido, ele simboliza o sol no centro, aqui um lado da cabana, que seria a sombra, e aqui o outro lado, que seria o lado iluminado. Então, começo aqui com um quadrado de 6 por 6. A parte que nós vamos utilizar aqui para dar esse efeito que nós temos aqui de curva, serão faixas do tecido pérola, que está explicado na apostila, de 4 centímetros. E todos esses outros tecidos estampados que nós temos aqui são faixas de 6 centímetros. Essas faixas são 6 centímetros e não tem um comprimento de 1,50 ou 75. Você pode utilizar o que você tem de tecido em casa. É uma técnica muito bacana para você reaproveitar também o tecido. Como que nós vamos começar? A partir desse quadrado, eu vou costurar, vamos voltar aqui, deste lado, sobrepondo, nós vamos costurar inicialmente a faixa do tecido pérola. Aqui eu já deixei um costurado para a gente adiantar o nosso vídeo. Costurei esse lado, logo em seguida eu costurei esse lado. Eu não costumo trabalhar muito com medidas, porque cada pessoa tem uma máquina e o pé de máquina, hora pode dar 0,75 e por pouca diferença, se eu te passo a medida, você vai cortar, pode ser que não bate. Uma dica que eu acho que é uma dica essencial para esse tutorial que nós estamos fazendo é você costurar o tecido, aí você vem para a mesa de corte e vamos cortar esse tecido, rente ele aqui com o outro, com o final do teu trabalho. Então, costurei ele, vou colocar ele aqui, acerto ele, alinho ele certinho aqui e também formando um ângulo aqui de 90 graus e eu corto.
Com isso eu tenho o menor desperdício de tecido e também vou ter o tecido certinho aqui, sem começar a entortar ou faltar ou sobrar demais. Agora eu fiz esses dois lados, vamos começar agora a trabalhar com os tecidos estampados. Sempre vai ser nessa sequência. Eu tenho o centro, costuro duas vezes o tecido pérola, eu venho aqui, costuro um tecido estampado. Costurei, cortei daquela mesma maneira que eu mostrei para vocês. Tudo isso está explicadinho lá na apostila que vocês vão poder baixar, que está na descrição do vídeo. Agora eu vim com a outra faixa e costurei a outra faixa. Percebe que a gente está indo no sentido horário. Eu vou fazer isso até chegar neste resultado. E nesse resultado, para mim saber se eu fiz todas as etapas certinhas, o que eu preciso fazer? Tenho aqui o centro, eu tenho que ter 3 camadas de costura a partir do centro. Então aqui, ó, eu tenho o centro, tenho 3 faixas de costura do tecido pérola, para este lado, para este e para este. Isso é bem importante. Verifica que ele não ficou muito no centro. O fato dele não ficar no centro que vai dar este efeito de curvatura. Lá na apostila, vou mostrar para vocês. Depois que vocês fizerem todos os quadros, e para um trabalho deste tamanho vocês precisam de 16 quadros. Vamos olhar aqui? Então, este quadro, se eu sobrepor ele aqui, vocês vão ver quais são os quadros. Começa sempre montando pelo meio, juntando todos os tecidos estampados no meio e depois, a partir dele, vocês vão fazer toda a volta. Terminei ele, eu fiz aqui uma borda. Ah, só uma coisa bem importante. Nós vamos costurar eles de tal maneira que esse eu costuro nesse, que eu costuro nesse, que eu costuro nesse. Faço faixa por faixa. Depois que vocês fizerem as 4 faixas, a gente junta uma faixa na outra. Então, eu pego esta faixa junto com esta e junto com esta. Por fim, eu fiz uma borda de 5 centímetros, colocando esses pequenos quadrados para dar um detalhe nas pontas, e a última, uma borda pode ser de 8 a 10 centímetros. Colocamos na manta, quiltamos. Aqui eu coloquei um fundo também do mesmo tecido para criar um trabalho mais harmonioso. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tutorial. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários e mais uma vez não esquece de curtir a nossa página também nas redes sociais para ver sempre as novidades. Beijo e até a próxima!